Boa noite, Rafael. Obrigada pela tua disponibilidade em estar contando aí o teu caso de sucesso no curso. Queria muito te conhecer. Me conta um pouquinho então da tua formação, onde que tu mora atualmente, em qual região? Meu nome é Rafael, né? Eu tenho 32 anos. Eu Uhum, sou formado em engenharia de produção e uhum, eu tenho pós-graduação em logística. legal. E a minha carreira toda foi dentro dessa área de logística, né? Desde a época que eu comecei a minha faculdade lá em 2006 Uhum, e concluí em 2011. E desse tempo para cá sempre trabalhei na área de logística. Já estagiei em grandes empresas uhum. e até começar toda a minha carreira profissional como funcionário. Tá. E aí, quando tu comprou o curso, Rafael, me conta um pouquinho. Tu estava empregado, estava buscando outra oportunidade, ou tu se encontrava desempregado, estava com alguma situação mais específica quando tu viu ali o anúncio do curso? Me conta um pouquinho. Não, na realidade, quando foi em meados de começo de junho, eu fui desligado da empresa que eu estava trabalhando. Foi uma Tá. surpresa para mim, com essa crise que está acontecendo no país, né? Então, aconteceu alguns desligamentos lá, infelizmente eu fui um deles. Uhum. E eu comecei a procurar emprego incessantemente, né? E comecei a procurar Em bem qual o que eu região, Rafael, que tu mora? eu moro em Recife, até Ah, esqueci de tá. falar. Tá, não Eu tem moro em problema. Recife e aí comecei a procurar aqui na minha Uhum. região incessantemente, né? E mesmo como eu depois eu escutei o Marco falar, né? Com aquela estratégia de atirador, né? De atirar para todos os lados. Saía E distribuindo currículo, ia aplicando distribuindo para tudo. currículo, ia Uhum. fazendo networking no LinkedIn e via aplicativos também, com as pessoas com quem eu já trabalhei e algumas outras pessoas que já me conheciam. Fui tentando fazer minha linha de networking, mas até então não estava dando certo. Aham. E daí tu viu e tu comprou o curso mais ou menos em que época daí? Então, depois de mais ou menos um mês e meio, eu Uhum, vi um anúncio no Facebook uhum. do Marco falando uma palestra online. E aí, de graça. E aí, eu entrei, né, nessa palestra, dei o meu e-mail, ele entrou em contato comigo, eu entrei online. Assim que eu vi a palestra, quando eu vi a proposta do curso, eu fiquei apaixonado, Ah, que lisonjeado, legal. assim, fiquei bem atraído. E aí, eu já fiz a compra de imediato. Uhum. E no mesmo dia, eu já comecei a estudar, já comecei a ler os vídeos, a ver os vídeos, já comecei a ler todos os estudos. Comecei a consumir bastante aquele material que foi Sim, bastante útil para minha recolocação. foi bem dedicado, assim. Fez a tua parte também, né? Sim, sim. Então, assim, eu estava meio que. Eu não tinha previsão, né, de quando eu ia voltar para o mercado de trabalho. A gente Uhum. sabe como é que o mercado está, principalmente aqui na minha região, onde a gente teve um desenvolvimento muito grande e depois dessa crise começou a ter realmente muito desligamento em várias fábricas daqui da Entendi. região norte-nordeste, né? Uhum. Então, eu tive que me mexer e tentar buscar um diferencial para me recolocar. Tá. E aí, então, tu começou no início de julho, mais ou menos, um mês depois de ter saído da empresa. Sim, começo de julho, mais ou menos, meados de 10 de julho, eu comecei a fazer o curso, né? E eu vi que, tipo assim, muitas coisas com que eu estava agindo em relação à busca de emprego estava sendo feito de formas incorretas, pode-se Uhum. assim dizer. Então, Tipo o que, assim, Rafael, assim, que tu. Tipo, a dá um primeira, a exemplo, assim. primeira, a primeira questão foi a parte de curricular. Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa experiência, assim, bem sólida na minha área. Uhum. Porém, eu não sabia como expressar essa experiência dentro do currículo. Eu ia colocando todas as atividades que eu executava dentro da minha área. Então, assim, chegava a ter 4, 5 páginas no meu Ui! currículo. Ah, então tava Então, gigante. então, o currículo ficava muito grande, muito Aham. extenso. E, e de certa forma, além dessa questão do currículo ficar muito extenso, não existia um resumo, né, como falar no curso. E além disso, eu pegava o meu currículo e jogava para todos os tipos de vaga. Então eu não pegava o meu currículo e fazia aquele estudo que o curso fala, né, nas Uhum. palavras-chave, de pegar cada tipo de vaga
você tem que destrinchar algumas atividades que são coerentes àquele determinado tipo de função. Isso, Então, exatamente. isso que foi que eu achei que foi a sacada do curso foi essa, tipo assim, bom, eu sou uma pessoa que eu já trabalhei muito na área de logística, na área de planejamento e na área de suprimento, de compras. Então, eu não posso ter um currículo que sirva para essas três áreas. Eu tenho que ver a Exatamente. vaga, tenho que ver a vaga. Ah, se eu estou concorrendo para uma vaga de coordenador de suprimentos, quais são as atividades que eu já executei que eu posso colocar no meu currículo para eu concorrer para essa vaga de supervisor de suprimentos? Ah, se for para logística, se for para planejamento de produção, assim vai. Perfeito. E aí, o que que aconteceu? Tu fez o teu currículo campeão e aí começou uma nova estratégia. E foi Ah, aí, foi nessa linha que tu conseguiu tua recolocação? Me conta um pouco mais. foi. Então, assim, eu reformulei o meu currículo. Depois que eu Tá, reformulei o meu currículo, aí eu reformulei o LinkedIn, né? Eu fiz o meu LinkedIn para fazer aquele perfil campeão do LinkedIn. tá. Então, eu fiz o passo a passo do curso lá. Fiz o currículo, depois eu fui para o LinkedIn, aí depois eu fui para os sites que tinham os sites mais prestigiados, né? O vagas.com e o InfoJobs e outros sites. Comecei a alterar todo o meu perfil lá, de acordo com o perfil que era citado no site, e também comecei a fazer o networking sugerido pelo site, né? De tipo, Tá. a forma como você acionar os recrutadores, a forma como você se expressar, a forma como você falar com os recrutadores. Então, isso foi de grande valia para mim. Perfeito. Consegui, de certa forma, depois que eu fiz o curso, eu consegui 3 entrevistas. Então, Uau! foi muito rápido, assim. Foi Foi tipo, muito rápido. ao longo em uma semana eu fiz a primeira entrevista, na outra semana eu fiz a outra e na outra semana eu fiz outra. Maravilhoso. Então, foi uma quebra de paradigmas para mim, porque eu sou da área de De eu sou da área exato. de exatas, né? E tipo assim, às vezes a gente fica achando, tipo, ah, esse negócio aí é balela, essas coisas de pagar não funcionam. Mas assim, até conversei com minha esposa, né, que ela é da área de humanas, ela falou, isso aí é totalmente coerente, a gente tem que realmente abrir a cabeça para esse tipo de cenário, para esse tipo de estratégia, né, como o Marco fala, Que desse tipo de legal. estratégia de colocação. É um estudo todo por trás, Isso. com muita base de teoria, com muita base prática, que realmente funciona. Ô, Rafael, e eu fiquei curiosa, então, essas oportunidades, essas três entrevistas vieram por onde? Pelo LinkedIn, por site, como é que foi? Uma foi pelo LinkedIn, realmente eu vi uma vaga e me candidatei, e Uhum. aí eu acionei uma rede de contatos que trabalhava nessa empresa, uma amiga minha que trabalhava nessa empresa, e aí eu fiz a inscrição pelo LinkedIn, também passei o currículo para ela Ótimo. encaminhou para o RH, então facilitou também a minha chegada nessa empresa, Perfeito. e aí foi quando eu consegui fazer o processo seletivo lá, mas nessa primeira vaga eu não fiquei. Foi uma vaga que realmente era tipo assim, por mais que eu tivesse mandado o currículo, mas o tipo de atividade que era para ser executado não condizia com a minha experiência. Entendi. Uhum. Não deu um Então, encaixe, assim, na hora da entrevista então, vocês na perceberam hora que da não entrevista fechava. a gente realmente viu que não tinha encaixe, por mais que Tá. fosse uma empresa muito boa, mas não tinha um encaixe. Uhum. E a segunda entrevista que eu fiz era uma entrevista que o meu perfil era totalmente aderente à vaga, só que o piso salarial deles era muito baixo. Tá. E aí é bem aquela questão que também fala no curso. Você tem que saber o seu preço, você tem que saber quanto vale o seu Quanto trabalho, vale? o quanto que está pagando para determinada vaga, e você também tem que se disponibilizar caso você queira baixar sua régua ou caso você queira galgar alguma coisa mais Negociar. alta e É, negociar. exatamente. Então, assim que ela viu o meu currículo, ela elogiou bastante. Ó, gostei muito do seu currículo, tal. O seu perfil é muito bom, é para isso que a gente precisa. Só que aí, quando ela falou da faixa salarial, aí eu disse, ó, infelizmente não dá, eu não consigo chegar nesse valor. Agradeci a oportunidade e Maravilha. foi vida que seguiu. Uhum. E na terceira, né, que foi essa que eu fui aprovado, eu estava no LinkedIn, né, fazendo Uhum.
contato com o network, quando eu falei com essa recrutadora dessa empresa que eu estou trabalhando hoje. E aí, quando eu falei, ela falou para mim: olha, Rafael, me passa aqui pelo LinkedIn o seu currículo. Aí eu peguei e passei pelo próprio LinkedIn o currículo. Olha, Não deu 2 minutos, ela já me respondeu: olha, eu gostaria de marcar uma entrevista com você amanhã. uau, Foi bem rápido assim, que então eu até rápido. estranhei. Eu gostaria de fazer uma entrevista com você amanhã. Tu Só que nem eu tinha passei. visto vaga em aberto, tu Não, simplesmente tinha falado então, com ela pelo interesse na empresa. Renata, na realidade, essa vaga, ela não estava em aberto ainda. Foi bem aquilo que está no curso mesmo. Ah, a gente sabe disso. Essa vaga não estava em aberto. Eu acionei ela, aí ela pediu meu currículo. Ela olhou meu currículo e disse: ó, você pode fazer uma entrevista aqui amanhã? Eu disse: posso. Ah, Aí eu perguntei a ela: você poderia me informar para qual vaga é a entrevista? Ela disse: olha, essa vaga é para coordenação, que é uma vaga acima da vaga que eu estava trabalhando antes, que eu estava trabalhando como analista. ai, ótimo. Então, ela pediu para fazer a entrevista no dia seguinte. Tá. E aí foi quando eu comecei a estudar bastante sobre como se portar numa entrevista, Ai, show. Tu passo foi um a aluno passo, aplicado, gostei de ver. todo o escopo, né? Praticamente eu passei várias horas estudando tudo, né? O diferencial, formato do X no banheiro, essas Ah, tu coisas. fez? Então, assim, tentei controlar meu nervosismo, né? Uhum, uhum. E quando eu cheguei lá na entrevista, e aí foi que eu achei a maior sacada do curso, assim, porque tinham pessoas lá que tinham muito mais experiência que eu. Então, pessoas que já tinham exercido o cargo de coordenação, pessoas que realmente já tinham o know-how, no caso, da parte de gestão de pessoas, mais do que eu, que até então só tinha feito trabalho de analista. Ô, Rafael, foi E uma dinâmica em grupo? Não, não foi uma dinâmica em grupo. Tá, Quando eu cheguei lá, tinha eu mais 3 pessoas, e aí a gente fez um preenchimento de uma ficha. tá, Depois desse preenchimento, foi entrevista de pessoa para pessoa, um a um. tá, tá. E aí, mas assim, no momento que a gente estava preenchendo a ficha de cadastro da empresa, a gente estava se conversando, né? Nós Uhum. estávamos se conversando. E aí todo mundo estava falando: eu trabalhei em tal empresa, eu trabalhei em tal. E aí eu percebi que realmente tinham pessoas ali que eram mais experientes que eu. E aí, assim, eu fiquei um pouco mais nervoso, mas assim, é vida que segue e vai ser assim daqui para frente. Tu A gente tem que. sabia o teu diferencial, tu sabia que estava preparado. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que eu estudei bastante é aquela questão do CHA, né? Dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Saber o que é que você tem de conhecimento, o que é que você conhece na teoria, o que é que você tem de habilidades, quais são as suas atitudes que definem você como um diferente profissional. Uhum. Então, assim, eu frisei muito nisso e frisei muito na questão do que responder em casos tipo, conflitos, de situações que são posicionadas dentro de um processo seletivo. Então, isso eu acho que foi, assim, foram os dois parâmetros que eu achei que foram as maiores sacadas para que eu Maravilha. conseguisse passar nesse processo seletivo. Uhum. Então, assim, eu fiz no primeiro dia o processo seletivo, né, com essas 4 pessoas. Aí eu voltei para casa, isso já era para volta de 5 horas da tarde. Quando eu voltei para casa, o telefone ligou. Aí me ligaram e disseram: Rafael, gostaria de dizer que você evoluiu no processo e a próxima etapa do processo já é amanhã. Olha, o processo eles precisavam para ontem. Não, eu precisava para ontem, a vaga era imediata. Então, eles me ligaram. Aí no primeiro dia eu fiz entrevista com a pessoa do RH e já com o meu gestor direto. Tá. No dia seguinte, eu fiz a entrevista com o gerente nacional. Uhum. E também junto com a pessoa do RH. Então eu já fiz a entrevista no segundo dia, ainda tinha eu mais 2 pessoas. E até eu ter achado: se já me chamaram para entrevista com o gerente nacional, vai ter só eu, né? Mas não, tinha mais concorrentes, então eles estavam meio que em dúvida ainda de qual a pessoa que ia executar esse cargo de coordenação. Uhum. E aí eu fiz a entrevista e eu acho que assim, eles gostaram bastante. Eles meio que viram que o meu perfil era aderente à vaga, né? Então acho que uma das coisas que eles
frisaram muito a questão do brilho nos olhos, a vontade que você demonstra, né? Tipo assim, aí eu Exatamente. quero muito isso, eu quero provar que eu consigo, que eu sou capaz, que eu consigo me desenvolver, que eu vou fazer de tudo, o que for possível e impossível para que dê certo. Então, eu fiz esse segundo processo seletivo e aí, pós esse processo seletivo, eles mandaram um teste online para mim, um teste Uhum. comportamental, né? Tem várias empresas que fazem isso hoje. Isso. Aham. Então, mandaram um teste comportamental e aí eu fiz o teste comportamental. Depois disso, aí eu fiquei esperando, né? Naquela ansiedade, mas consegui me segurar sem ficar ligando, né? Tem muita gente que gosta de ficar ligando, Ah, é, não fique. aí eu fiquei segurando ali Mas minha sempre com o ansiedade. celular do lado, né? Com o celular do lado, sempre carregado para não ter nenhum risco. Então eu fiquei, né, nessa expectativa. Então eu fiz o meu primeiro processo seletivo na terça, na Uhum. quarta-feira eu fiz o segundo, na quinta-feira eu fiz o teste online Uhum. e na sexta-feira eu estava de manhã em casa quando um ex-gestor meu me ligou. Aí disse, Rafael, você fez entrevista para a empresa X? Aí eu disse, fiz, estou fazendo processo seletivo. Não, porque ligaram para mim pedindo referências suas. Ah, eles pediram Então, assim, referência. até isso aí que eu acho que também vale muito é o seu histórico nas empresas que você passou. É, com certeza. Então, você sair com as portas abertas nas empresas que você passou, eu acho que é também um É. ponto-chave. Então, É a marca que você constrói na sua carreira, né? Então, exatamente. com Então, certeza. ligaram para o meu gestor, perguntaram a ele, como é que era a minha desenvoltura, quais são as atividades que eu fazia, como era a questão minha comportamental, né? Uhum. Então, eu peguei e falei, escutei tudo que ele tinha falado e disse, ó, se ligaram para mim pedindo referências tuas e eu dei as referências boas suas, provavelmente vão te ligar para dizer que foi aprovado, né? Mas ainda ficava aquela pontinha, será que vai mesmo? Será que não vai? E E a eles gente já fica tinham naquela, passado, Rafael, a questão salarial, eles já tinham te passado um valor? ainda não tinham passado. Ah, Então, aí quando eles eu perguntaram a tua pretensão. eles perguntaram minha Tá. pretensão, eu dei minha pretensão e aí quando foi, isso foi na sexta-feira de manhã, né, que ligaram para o meu Uhum. ex-gestor, perguntaram. Quando foi na sexta-feira, final da tarde, que ela me ligou, seja bem-vindo, gostaria de dizer que você foi aprovado no processo seletivo. Aí na época, Ah, melhor aí notícia. na hora eu estava até dirigindo, espera aí que eu vou parar o carro que eu estou dirigindo. Ficou até nervoso. Eu tá aí, pronto, agradeci a oportunidade e depois eu falei com ela, ó, eu preciso saber da questão salarial, como é que ficou. Aí ela falou, ó, vem aqui na segunda-feira, isso era na sexta, Uhum. para a gente definir a questão do salário, benefícios, tudo. Então, assim, dentro do que eu tinha solicitado, né, em relação à pressão salarial, eles aderiram. Em Tá. relação aos benefícios também foi bem aderente o que eu estava Ótimo. esperando, entendeu? E assim, Ótimo. um cargo superior ao que eu estava Uhum. trabalhando, então para mim foi muito bom, muito bom. Eu sei que, Maravilha. assim, pelo que eu. Tu chegou percentualmente a ter um aumento de salário em relação ao teu último emprego? Não, Renata, não cheguei a ter percentualmente um aumento salarial, mas assim, como ela é uma empresa que tem muitas oportunidades, eu vi que aquele momento era o momento de eu fazer uma Uhum, mudança. uhum. Então, assim, às vezes a gente precisa realmente a gente virar um pouco a chave, tipo, Sim, ó, estou saindo de um cargo de analista para um cargo de gestão, é um onde novo patamar. É, todo o meu foco vai mudar. Então, assim, muito foi bacana. dentro da aderência do que eu estava solicitando Buscando. salarialmente. Então, assim, para mim foi de grande valia. Está sendo de grande Ótimo. valia. Então, Aham. eu estou na empresa, eu entrei dia 23, de 23 de agosto, De né? Agora agosto. vai fazer. Então, julho, tu ficou um mês e meio no curso Eu até conseguir tua fiquei recolocação. um mês e meio no curso até conseguir minha recolocação. Então, foi bem rápido, né? Rápido, Eu rápido. achei, eu achei que ia demorar um pouco mais, mas assim, a gente sempre tem aquela esperança que amanhã a gente vai conseguir, né? Então, graças a Deus eu consegui Que e maravilha. E como é que foi o aí eu tô. impacto para tua família, assim, quando tu... Foi uma festa lá em Ah, que casa, legal. foi, graças a Deus, para mim, para minha esposa, para minha filha, foi uma coisa maravilhosa, né? Ah, que Porque legal. não tem coisa pior do que você estar na situação de desemprego, né? Uhum. Então, assim, mas foi muito bom essa notícia. Então, assim,
Aí, até quando a gente se falou, então, hoje eu estou fazendo treinamento aqui em São Paulo, né? Estou fazendo essa semana treinamento aqui da parte sistêmica para poder entender um pouco mais de como Aham. funcionam os processos logísticos aqui. E, assim, estou com uma esperança que vai ser um caminho bom que eu vou trilhar dentro dessa empresa. Ah, coisa boa. E importante é a realização profissional que a gente fala, né? Tu, Sim, tu com até cer- comentou do salário e realmente a vaga de coordenação era algo que tu estava buscando. Então tu sim, com conseguiu o certeza. teu grande objetivo, que às vezes é difícil fazer essa transição, e foi para ti assim muito rápido mesmo, tu teve bastante sucesso. Eu acho que grande parte pela tua dedicação, pelo que tu disse assim, que comprou o curso e começou a olhar e aplicar realmente a fazer. Então, e foi assim, se tu não tivesse falado com ela no LinkedIn, não teria surgido essa oportunidade de fazer a entrevista lá, porque a vaga não estava divulgada, né? Então, Sim, tu não não ia ter está. como aplicar em algum lugar. E, nossa, assim, tu é um grande caso de sucesso, é muito bom conhecer a tua história. A Que bom. gente já tinha, assim, pelo teu e-mail visto que foi uma grande vitória, e eu fiquei bem Sim, emocionada, assim, por todo o contexto, assim, e como foi rápido. sim. E eu achei que, tipo assim, uma das coisas que eu levo isso pra mim é que, tipo assim, eu sempre achei que ia ser muito difícil eu conseguir fazer essa mudança, de você Uhum, sair de um nível analista para um nível de coordenação. uhum, Normalmente é mais fácil quando você já está trabalhando numa empresa, e aí exatamente. lá eles checam e você consegue subir. Uhum. Mas você sair de uma empresa onde você era analista para você conseguir ser contratado como coordenador, é porque você tem realmente, assim, eles notaram realmente um diferencial dentro do meu perfil. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Primeiro tu notou o teu diferencial e tu conseguiu passar É, isso pra eles, que é o mais importante. Porque exatamente. diferencial a gente muitas vezes tem, às vezes a gente só não tem noção do que é, né? Ou não para pra refletir e não consegue às vezes passar, nem através do currículo, nem na entrevista. Às vezes é uma dificuldade. É isso que a gente ensina no curso que tu comprovou ali, botando em prática, né? Que Sim, e realmente. na época eu estava até pensando, né? Vários amigos meus falaram: ah, faz um curso de coaching, faz um curso disso para você melhorar. Mas quando eu vi o curso de vocês, eu disse: ah, é isso aqui. Ah, eu acho que a estratégia é essa, e eu tenho que devorar isso aqui, que eu acho que isso aqui vai dar certo. Coisa Então, boa. assim, não tem muito o que fazer, assim, porque o curso ele é bem claro e direto no que você precisa fazer. Não tem Uhum. muito, como a gente fala aqui em Recife, não tem muito arrodeio, né? Não tem muito, não dá muita volta. Então, assim, é claro e direto. Então, ó, faz isso que vai dar certo. Vai lá na palavra-chave, vai montando o teu currículo, vai chamando as pessoas, vai fazendo teu networking, vai vendo como é que você consegue fazer um link com outras pessoas, seja que você conhece e também talvez pessoas que você não conhece. Exatamente. Às vezes você não precisa ser tão invasivo se oferecendo, mas às vezes a forma como você fala, Aborda. as pessoas compram a sua ideia, às Uhum. vezes se sensibilizam pelo, pelo momento que você está passando, mas quando vê o seu currículo, poxa, esse cara é um cara bom, olha o Uhum. currículo dele. Então, às vezes, assim, pode ser que você entregue seu currículo, a pessoa nem olhe, mas pode ser que não, pode ser que a pessoa olhe e aí a pessoa veja, pô, o cara tem um bom currículo, eu acho que vale a pena eu botar o currículo dele aqui na empresa, e aí o processo seletivo é o que vai dizer se ele é aderente à vaga ou não. Eu acho que é bem assim. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. E o recrutador muitas vezes tem um problema para solucionar, que é uma vaga para preencher. E se tu ativamente já procura, faz uma abordagem, né, assim, que não é invasiva, que nem tu disse, faz uma abordagem bacana, né, se coloca ali à disposição, posso enviar o meu currículo para que você possa dar uma analisada, e ela tem uma vaga, ela já, olha, claro, manda, e aí vocês dois estão se ajudando, né, é um processo Sim. de duas mãos, assim. E só também comentando, não só você acionar recrutadores, mas também pessoas da sua área. Uhum, Então, assim, eu fiz muitas conexões com pessoas da minha área, uhum, comecei a ler várias matérias, né, dentro do LinkedIn de publicações e comentar coisas dentro da minha área, que é uma coisa que também fala muito no curso, de isso, você comentar coisas dentro da sua área, de você dar sua opinião, de você se expor. Agora, se expor de coisa positiva, positiva. não se expor de coisa negativa, como a gente às vezes olha no LinkedIn e tem gente lá que começa a chorar, que começa a lamentar, ah, porque eu fui na Uhum. entrevista e o recrutador não me deu feedback. Então, assim, isso soa como mimimi.
Então, É, assim, tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar e focar. é Uma hora vai verdade. chegar, uma hora vai Concordo. chegar. Pode ser que seja rápido, como o meu caso, pode ser que demore um pouco mais. Mas eu acho que tudo com calma, com perseverança e com a estratégia certa, você consegue chegar lá. Uhum. Eu também concordo 100%, né, Rafael? Sou suspeita pra falar, mas concordo Exato. também e creio que todo mundo tem condições de conseguir uma boa oportunidade. Às vezes o tempo muda, né? Varia de pessoa para pessoa ou do tipo de vaga que a pessoa está buscando, mas uma hora vai acontecer. Rafael, Sim. brigadão, boa noite, bom descanso Nada. aí, né, para te amanhã tá bem pro teu treinamento. Tá certo. Muito A gente tá obrigado. sempre aí para o que tu precisar. Parabéns pela tua conquista, pela tua dedicação no curso e que tu tenha principalmente muita realização, que é uma coisa que a gente Tá busca certo. muito que os nossos alunos tenham, é principalmente algo que realize eles e que acorde motivado para ir trabalhar todos os dias, que é tão Com certeza, importante. eu que agradeço vocês. Eu acho assim que não tem preço que pague tipo a realização e a felicidade dos outros. Então, o custo nem se compara com o que pode proporcionar dentro da vida de uma pessoa. Então, assim, eu sou, acho que um dos maiores divulgadores agora do curso. Quando o pessoal pergunta, como é que tu conseguiu? Como é que tu conseguiu? Eu disse, olha, faça esse curso aqui que vai dar certo. Oba! Então, assim, Show de bola. eu acho que o caminho é esse. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo. Eu acho que essa estratégia que vocês montaram junto com o Marco, eu acho que isso aí é o que falta para que as pessoas consigam caminhar no caminho certo.